Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro coloca a reforma da Previdência em compasso de espera. A Constituição proíbe emendas em períodos de intervenção, mas o governo admite que pode suspendê-la no momento que houver possibilidade de votação da reforma no Congresso. A decisão do governo mexeu com o mercado financeiro. Num dia de intenso noticiário político, o Ibovespa operou com altos e baixos durante as negociações. Tudo isso você acompanha agora, aqui no Cenário Econômico. A crise na segurança pública do Rio de Janeiro provocou a decretação de uma intervenção federal no estado, assinada hoje pelo presidente da República. A intervenção é especificamente na área de segurança pública, uma prerrogativa e obrigação dos governos estaduais, que agora, no caso do Rio de Janeiro, passa a ser comandada pelo Exército. A decisão vem justamente na fase final das negociações do governo com o Congresso, que ainda pretendiam fazer com que a reforma da Previdência fosse votada na semana que vem na Câmara dos Deputados. Fato é que a Constituição proíbe emendas constitucionais, como é o caso da reforma da Previdência, que é uma reforma constitucional, em períodos de intervenção federal. Diante do desafio de duas demandas urgentes, que são conflitantes do ponto de vista legal, o governo federal decidiu que, uma vez que o projeto da Previdência ande no Congresso e reúna condições de votação, a intervenção seria momentaneamente suspensa para se ter legalmente condições de a reforma avançada ser votada. O caso mereceu, inclusive, a defesa da estratégia do próprio presidente Michel Temer. A continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. O trabalho de segurança federal no estado do Rio, com o que naturalmente, eu volto a dizer, concordou o governador Pezão, será mantido sem alteração durante esse período. A previsão inicial de votação da reforma da Previdência era na semana que vem. Isso tudo depois de toda a postergação que foi feita no ano passado. Inicialmente, quer dizer, depois de toda a postergação, inicialmente era em dezembro do ano passado, quando foi decidido que seria em fevereiro, na volta dos trabalhos parlamentares. O projeto enxuto, que se concentra em 2 pontos, como idade mínima e equiparação das pensões do setor público muito mais altas com as do setor privado, tem enfrentado dificuldades de juntar votos, por mais que as evidências fiscais das contas públicas sejam expostas, e tenho tido defesas enfáticas da equipe econômica do governo e de vários especialistas independentes em contas governamentais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se mostrou hoje mais cético quanto à possibilidade de a reforma ser votada na semana que vem. Eu acho que votar o decreto na próxima semana inviabiliza você tratar da Previdência, tratar de votar a Previdência na próxima semana. Você não precisa deixar de continuar discutindo e articulando o texto, que atenda à União e que atenda aos Estados. Agora, votar na próxima semana não me parece mais uma coisa tão simples. E o mercado financeiro oscilou durante todo o dia com a notícia sobre o risco de a reforma da Previdência ser abandonada. Por mais que o mercado tenha precificado, ou seja, já havia ali um risco calculado de a reforma não avançar, devido às questões de dificuldade de juntar votos, ou seja, essa postergação agora da reforma para o ano que vem, dadas as dificuldades de reunir votos e apoio para aprovação, o fato é que agora nós temos um fato real, como uma intervenção que inviabiliza legalmente a votação durante sua vigência. E isso, evidentemente, influenciou neste sobe e desce do índice Bovespa
nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhada como é que se comportou o Ibovespa hoje. Está ali, olha, esse é exatamente o gráfico ali no começo do dia. Chegou até a ter uma leve alta, depois operou boa parte do dia. Aquele gráfico ali abaixo da reta, nós estamos falando de uma operação negativa que foi até mais ou menos 2 horas da tarde. Quando enfim voltou a subir, depois voltou a cair agora no final da tarde. E até o momento, a gente não tem os ajustes completos, o pregão fechou agora às 6 horas da tarde, mas até o momento nós temos 84 mil, né? Praticamente estável, vamos só voltar, 84.349 pontos, ou seja, uma estabilidade, uma leve oscilação positiva de 0,07%, mas nós estamos falando de praticamente uma estabilidade do Ibovespa, ou seja, oscilou bastante, mas não avançou muito em relação a ontem. Vamos dar uma olhada, nós temos o dólar também, o dólar que é um componente importante, hoje uma queda. Chegou a 3,20 inclusive durante o dia, mas terminou com uma queda menor de 0,37% a R$ 13,22. Daqui a pouco a gente atualiza esses números porque o pregão fecha às 6 horas, como eu disse anteriormente, mas tem uma série de ajustes que são feitos das últimas negociações serem computadas e levadas em conta no Ibovespa. Daqui a pouco a gente tem o dado final do Ibovespa de hoje. E os problemas na segurança do Rio de Janeiro foram agravados pela crise financeira do Estado. Com menos dinheiro, o governo do Rio enfrentou problemas para o pagamento do funcionalismo, com vários atrasos, inclusive dos salários dos policiais. No entanto, ontem as polícias receberam mais uma parcela do aumento aprovado em 2014. O repórter Maurício de Almeida, que está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, e nos explica esse aumento que aconteceu um dia antes da decretação de intervenção na área de segurança do Estado. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esse aumento foi determinado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. O governador Luiz Fernando Pezão tentou derrubar esse aumento no parlamento, também recorreu à justiça, mas não conseguiu. Por isso, ele foi obrigado a realizar esse pagamento dos servidores da área da segurança com um reajuste que varia entre 2,07% até 9,28%. O reajuste vai para as categorias das polícias civil e militar, bombeiros e agentes penitenciários. Eles já receberam esse salário reajustado, que é o salário equivalente ao mês de janeiro que o governo do estado conseguiu pagar. Mas como você mencionou, no ano passado e também no ano anterior, o governo do Rio enfrentou sérias dificuldades para realizar os pagamentos dos salários. E também as polícias enfrentaram dificuldades com carros e equipamentos de segurança. Vários carros ficaram danificados e o governo não conseguiu fazer a manutenção. Agora o governador Luiz Fernando Pezão, hoje em Brasília, depois de assinar aquele acordo que prevê a intervenção no estado do Rio, diz que vai comprar 1.000 novos carros para a Polícia Militar. Vamos aguardar. Por enquanto, a polícia está com um déficit nos seus veículos. Piotr. Bom, vamos falar agora sobre dados da economia recente e o impacto do carnaval na economia. O Carnaval de Rua de São Paulo movimentou até agora 400 milhões de reais aqui na capital paulista. O cálculo é da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado. A Vanessa Casalino tem esses números em detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A avaliação da FEComércio é de que o Carnaval de Rua de São Paulo se consolidou como um evento de expressividade econômica. E esses 400 milhões de reais devem aumentar, porque o Carnaval por aqui só termina neste fim de semana, no domingo, e com grandes shows, que ainda devem reunir milhares de foliões. Essa movimentação do comércio e dos serviços na cidade durante o Carnaval já coloca a folia na lista dos principais eventos do calendário de São Paulo, como a Fórmula 1 e a Parada do Orgulho LGBT, por exemplo. Durante os dias de festa, segundo a FEComércio, o dinheiro circulou nos setores de alimentação, transportes e fantasias, com gasto médio diário em torno de R$ 45, principalmente com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Daqui a pouco os números atualizados do mercado financeiro, uma entrevista com o economista Eduardo Velho, nosso convidado hoje aqui no Cenário Econômico, neste dia de altos e baixos do mercado sobre o intenso noticiário da intervenção na segurança do Rio de Janeiro e da política em Brasília. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. O Brasil regulamentou a redução de gases que destroem a camada de ozônio. O país tem um programa para a eliminação desses poluentes definido em 2012 e também precisa implementar medidas em cumprimento ao Protocolo de Montreal, um acordo sobre o clima
assinado pelo Brasil juntamente com outros 197 países. Vamos conversar novamente com a Vanessa Casalino aqui em São Paulo, que ela tem detalhes dessa decisão brasileira. Vanessa. Pois é, Piotr, a medida está publicada no Diário Oficial da União de hoje e é em resposta a esse protocolo de Montreal que você disse, um acordo internacional sobre o clima, com o qual o Brasil se comprometeu em 1990, quase 30 anos. A regulamentação do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, determina uma redução de 39% na importação de produtos com os chamados gases HCFCs, que contribuem para a destruição da camada de ozônio. Mas essa restrição só passa a valer em 2020. Para este ano e para o ano que vem, o corte definido é de 16%. Já para 2021, ficou estabelecida uma redução de 51%. Esses gases, os HCFCs, são usados para expandir espumas de cadeiras, sofás e colchões. São usados também em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Quando o protocolo de Montreal foi idealizado há exatos 28 anos, a principal meta era a eliminação dos gases CFCs, os mais nocivos à camada de ozônio. O Brasil já extinguiu o uso desses gases em 2010 e agora a meta é extinguir esses que eu acabei de falar, então, que são menos nocivos. Até 2040, a meta é eliminá-los, Piotr. O telefone do Josi. Muito obrigado uma vez mais, Vanessa. O dia de sobe e desce foi intenso aqui na B3. Os negócios já foram fechados, nós temos os números atualizados do Ibovespa, com os ajustes que são feitos sempre depois das 18 horas. Normalmente, o dólar fecha às 5 da tarde, mas o Ibovespa fecha às 18 e tem um pouquinho de ajuste. Vamos dar uma olhadinha se houve alteração. Está ali, alteração na verdade bem depois da vírgula ali, na segunda casa, 0,07%. de alta, ou seja, uma oscilação positiva muito próxima da estabilidade, mas o gráfico mostra claramente ali o quanto que o mercado oscilou, 84.349 pontos, se comparado a ontem. Prometia ser um dia de baixa até as 2 horas da tarde, depois um pouquinho de alta, voltou a cair, enfim, uma leve alta ali, uma oscilação positiva do Ibovespa. A gente tem um dólar comercial também, a gente já vai falar com o Eduardo Velho, mas vamos ver o dólar comercial uma vez mais, está ali. A cotação do dólar comercial, que hoje teve uma queda, chegou a R$ 13,20, mas fechou com uma queda menor, 0,37% de queda a R$ 13,22 o dólar comercial. E para falar deste dia, com a notícia da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, as questões legais que podem influenciar na votação da reforma da Previdência, até porque há uma proibição constitucional de se emendar a Constituição quando se tem uma intervenção federal no país. Eu tenho comigo aqui o economista-chefe do Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes, Eduardo Velho está aqui. Tudo bem, Velho, bem-vindo. Tivemos um dia de altos e baixos aqui na Bolsa, até eu acho que um pouco menos do que se imaginava, levando-se em conta que nós tivemos uma discussão clara sobre a reforma da Previdência. Temos um fato em si, uma intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o problema é o que gera legalmente disso em relação a emendas na Constituição. A Constituição é clara, proíbe. O presidente Michel Temer fez menção que se houver condições de se votar, suspende-se a intervenção, é uma questão, uma manobra legal para poder se votar isso, a reforma da Previdência no Congresso. O que o mercado pensa de fato hoje da reforma da Previdência? O que já pensava até ontem e hoje com essa possibilidade legal de não se votar mais durante esse ano? Eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que o mercado já considerava que a reforma da Previdência não ia ser votada na próxima semana. É o que se chama de precificado, que você fez menção outro dia. Já precificado. E o próprio agora, a própria sinalização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um grande chamado âncora desse motorzinho das reformas, já sinalizou. Quer dizer, há pouquíssima chance de colocação em votação. Ou seja, o governo não teria hoje os votos suficientes, 38 votos, para votar e aprovar a reforma da Previdência. Então, na minha avaliação, o mercado está considerando essa postergação. Obviamente, mesmo considerando isso, há sempre aquele risco de qual vai ser o rebaixamento da nota de crédito brasileira das próximas agências de rating, a Moody's e a Fitch Rating, por exemplo. Mas já está dado, já que a reforma previdência não deverá ser votada. Não vejo assim muito impacto relevante, senão até a bolsa estaria até caindo até de forma mais aprofundada. Temos que considerar também que essa semana foi uma semana com pouca liquidez, poucos negócios, porque muita gente realmente está postergando também o retorno ao trabalho, então as férias, carnaval, também se atrapalhou um pouco. Agora, no pano de fundo, apesar dessa volatilidade que aconteceu com a crise, com os dados da Bolsa Americana, que na semana passada tiveram uma queda relevante, um ajuste, uma correção para baixo,
com a expectativa de haver um possível aumento da inflação no médio prazo, uma possível mudança na percepção que as taxas de juros americanas parecem subir mais rápido no futuro, com o novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, o mercado já voltou, a Europa está positiva, o Japão está crescendo bem, a China crescendo bem. Não há ainda um sentimento claro que o Banco Central norte-americano está atrás da curva, ou seja, o Banco Central não está acelerando de forma adequada a taxa de juros lá fora. Eu acho que o mercado continua otimista lá fora. Tem gente que acha que o Banco Central estaria errado lá fora, ou seja, o Banco Central teria que aumentar mais rápido os juros em 2019 para segurar essa inflação. Por isso que houve uma certa correção da Bolsa Americana, mas eu acho que o viés continua positivo. Isso é bom para o Brasil. Por isso que o dólar já voltou para 3,20, a Bolsa continua aí na próxima dos 85 mil pontos e os juros futuros continuam ainda com uma aposta razoável ainda de novo corte dos juros na decisão do cupom de março. O cenário, uma aposta de mais 0,25 de corte? Exatamente. Mesmo sem reforma da Previdência. Quer dizer, nós estamos só levando em conta a possibilidade, agora tem um entrave a mais. Antes eu só tinha uma questão de negociação de votos, agora tem um entrave dessa intervenção federal. Ou seja, agora tem uma questão de votos e uma questão institucional. Mesmo com isso, há essa possibilidade de um corte, de fazer o que o Banco Central chamou ontem na ata de política estimulativa, é isso? Exatamente. A reforma da Previdência, de certa forma, já estava sendo esperada a dificuldade de aprovação e de colocação em votação agora em fevereiro e março. E como o impacto dessa postergação que está sendo considerado praticamente foi nulo no dólar, na Bolsa e nos próprios juros futuros, o ponto importante agora para a decisão dos juros do Banco Central em março vai ser a inflação. Apesar do comunicado do Banco Central após a decisão do cupom de fevereiro ter sinalizado que manteria os juros em março, há ali um parágrafo importante que fala que, no entanto, caso os índices de inflação apontassem surpresas inflacionárias para baixo, ou seja, uma dinâmica mais favorável da inflação para baixo, o Banco Central poderia até avaliar, até continuar caindo os juros. E, com certeza, aconteceu isso. O IPCA fechado em fevereiro, a inflação em fevereiro foi mais baixa, de janeiro foi mais baixa que o esperado. O IPCA 15 de fevereiro, mais baixo que o esperado. Então, de certa forma, as projeções de inflação também estão abaixo da meta central, tanto em 2018 como em 2019. Então, há espaço técnico para reduzir os juros de março. Mas hoje o mercado estaria 50% no mercado futuro apostando de queda de juros em março e 50% na manutenção em 6,75%. Eduardo, você fez menção na inflação, ela anualizada nos últimos 12 meses está abaixo dos 3%, ela não rompe a barreira dos 3%, ou seja, com essa possibilidade de postergação da reforma, ou seja, um ímpeto de o Brasil vai se recuperar mais rapidamente, o que levaria mais gente ao consumo, o que poderia pressionar os preços e fazer subir a inflação, isso de alguma forma também é postergado. Daí a ideia de que teremos que mexer nos juros, ou seja, a possibilidade de mexer nos juros ganha corpo, então. Com certeza. Na semana passada, a probabilidade da redução dos juros em março estava próximo de 20% a 10%. Essa semana, depois dos índices de inflação surpreenderem para baixo, de janeiro e o início de fevereiro, aumentou para 50% essa probabilidade. Ou seja, há mais pessoas, há mais investidores especulando, esperando que o Banco Central possa reduzir os juros em março. Velho, eu posso entender que o mercado vai lá e precifica uma coisa. Vamos até explicar para o nosso espectador o que é precificar. O mercado já considerou que não poderia não passar a reforma, vai lá e se adapta diante da realidade. Mas a realidade não muda. A realidade das contas brasileiras não muda. Nós temos um problema hoje de solvência fiscal na Previdência. Qualquer reforma hoje é bem-vinda justamente para se ter solvência fiscal no futuro. O governo ter condições de preservar, sobretudo, a capacidade de poder investir, de ter sobra para investir em outras áreas. Isso não muda nada. E se a gente mantiver esse ritmo de não votar, por mais que o mercado precifique isso aí, nós estamos atrasando em pelo menos um ano uma reforma que deveria ter sido feita há 10, para não chegarmos à situação que nós estamos hoje. E aí, lidamos como? Porque contas públicas são contas públicas, as demandas crescem. E, na verdade, com as regras atuais, o custo da Previdência vai aumentar, é simples, isso é uma conta aritmética. Sim. Não tem nenhuma novidade nisso. É impossível imaginar que ela vai reduzir só porque eu vou esperar um ano mais. Muito pelo contrário, ela aumenta. E aí, faz-se o quê? Eu fui, antes do Carnaval, teve uma conferência de investimentos aqui em São Paulo, e eu fui conversando com alguns investidores, principalmente até donos de gestores de investimentos, e está claro o seguinte: obviamente, vamos lembrar o caso da Grécia.
Havia uma dificuldade enorme, o déficit primário fiscal grego altíssimo, crise total em 2012, o prêmio de risco de 3 mil pontos, total calote da dívida grega. Mas o que aconteceu? Mesmo com o governo até bem de esquerda, o governo até meio totalmente contrário a reformas, ele teve que ajustar. Chegou uma certa hora que todo o orçamento estava sendo pago para despesas obrigatórias, que inclui previdência, pessoal, né, seguridade. Ou seja, dinheiro carimbado que se chama no governo. Então né? chega uma certa hora que não tem dinheiro para nada, para despesa de hospitais, remédios, educação, pagamento de viagens, cursos. A máquina administrativa em cima para. Então, alguém vai ter que fazer a reforma. Então, ou seja, o mercado, os investidores já estão considerando que em algum momento, ou no final desse ano, ou com o outro presidente, vai ter que fazer reforma. Com esse Congresso, com o outro Congresso, ou seja, vai ter que ser feito. E que vai ser mais dura, inclusive. Vai ser mais duro, mas vai ter que ser feito. É uma coisa matemática, não vai ter recursos para isso. Então, a própria sociedade vai pressionar pela liberação de recursos para a saúde e para a educação. Olha, não tem, porque é tudo para a Previdência. Então vai ter que fazer reforma. O próprio Congresso vai ser pressionado, como foi na Grécia. E hoje a Grécia fez as reformas, aprovou as reformas estruturais, hoje está com superávit primário, o prêmio de risco caiu. Então, de certa forma, o Brasil, eu acho que os investidores já estão considerando isso mais para frente, que vai haver uma reforma em algum momento, com algum presidente que assumir em 2019. E no curto prazo, a perspectiva de bom crescimento mundial, que puxa também a economia brasileira com nossas exportações e a indústria. E aqui, domesticamente, o setor de serviços continua recuperando emprego, recuperando salário real. A economia tende a crescer, de certa forma, ameniza um pouco no curto prazo a situação fiscal. Quer dizer, hoje, há 2 anos atrás, ninguém esperava o cumprimento do déficit fiscal em 2018. Hoje se espera, porque o crescimento vai ser maior do que se espera. Você vai ter mais receita fiscal para cobrir o déficit primário, que ainda é elevado, ainda é muito ruim. Ainda não há perspectiva de melhora do rating, do nota de crédito brasileiro lá fora, mas a princípio a perspectiva de crescimento, de aumento do faturamento, aumento do lucro das empresas, já está refletido na Bolsa. A Bolsa está consistente, está sólida e está mostrando o seguinte, olha, a economia vai crescer e, de certa forma, dá um fôlego adicional, dá um tempo adicional para que o próximo, ou esse governo ainda, aprove a reforma da Previdência. A gente viu tempos atrás a economia se descolando do ambiente político. O que eu estou entendendo agora é que, de alguma forma, a economia está se descolando das notícias ruins dela, para preservar as boas, porque as ruins vão ter que ser tratadas... O movimento da inércia, vai chegar uma hora que vai ter que mexer. Exatamente. O curto prazo não tem mais o que se fazer. Já sabe que a probabilidade de votação na reforma da Previdência semana que vem é baixíssima. Talvez no final do ano também seja muito reduzida também. Depois da eleição, há também discussão disso no Congresso. Precisa-se de um Congresso com espírito republicano para isso, eu não sei se... Agora, o que há mais com certeza, até bem pela lição internacional recente da crise da zona do euro, é que as reformas foram implementadas quando você chega no limite. No caso de Portugal, houve a redução dos salários nominais, corte de pensões, corte de salários nominais, quer dizer, porque chegou uma certa hora que o orçamento fiscal, tudo era para despesa de obrigatório. Foi no caso da Grécia também. Então, de certa forma, em algum momento vai ter que ser feito isso. Com o Congresso que está aí, com outro Congresso, com qualquer outro presidente. Então, no curto prazo, a situação econômica melhorou. Isso também é uma coisa importante. Ressaltar que a Bolsa, a situação cambial estável, a situação internacional boa, também são variáveis importantes que estão ajudando a atravessar esse período, que é um clima de presidência, clima eleitoral agora, que vai iniciar-se agora no segundo trimestre. Isso vai ser importante, mas não resolve o problema. Mas o mercado considera que, ao longo do tempo, isso vai ser colocado em votação e vai ter que ser aprovado, mesmo que seja qualquer governo, de esquerda, de direita, ou seja, vai ter que ser feito isso, porque a experiência internacional mostrou o seguinte, quando você não tem mais como você cortar gastos, você vai ter que aprovar a reforma da Previdência. Melhor. Obrigado pela gentileza de nos atender. Eduardo Velho, economista-chefe do Banestes, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui, mas antes um recado importante. A partir de segunda-feira, a TV Brasil está com uma nova programação e o Cenário Econômico estará em um novo horário. Aqui, diretamente da Bolsa, como você acompanha sempre, mas às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, o Cenário Econômico aqui na TV Brasil, ainda melhor. Boa noite, obrigado pela sua companhia, pela audiência, bom final de semana e até segunda. Não se esqueça, às 19 horas, 7 horas da noite, estaremos te aguardando. Até lá.